Olá, eu sou o professor Júnior Tenório e você está prestes a assistir a uma videoaula resumo da disciplina de Sociologia. Observe a imagem a seguir. Você saberia responder qual deles corresponde à palavra Estado? Se você pensou nas duas imagens, acertou. O Brasil é um estado e São Paulo é um estado. Opa, professor, tá ficando um pouco confuso. Pera aí que eu já vou te explicar. O estado de São Paulo, assim como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba, Acre e todos os outros, são estados federativos, membros de uma federação maior, um estado soberano, uma nação. O Brasil, no caso. A língua portuguesa pode ser uma aliada para entender essa diferença. Usamos Estado com E maiúsculo para determinar um Estado nacional, ou seja, um país. E quando usamos Estado com E minúsculo, estamos falando de uma unidade federativa, um Estado que faz parte de um país, de uma nação. Agora que você já sabe a diferença de Estado federativo e Estado nacional, vamos aprofundar o nosso conhecimento. O que faz parte de um Estado? Olha aí o E maiúsculo, então estou falando de um Estado nacional. Para ser caracterizado um Estado, precisa ter, primeiro, um território, do qual o Estado é soberano, por exemplo, solo, subsolo, mar ou espaço aéreo. Precisa ter uma Constituição, que é a Carta Magna, a lei maior deste Estado-nação, da qual todos os outros estados devem seguir. Precisa ter também um governo e uma população, seja população nativa, seja uma população migrante. Todos que residem neste estado nacional fazem parte da população. Quem é o chefe do estado? Chegamos a uma resposta que parece simples, mas que precisa de total atenção. Primeira coisa, existe chefe de governo e chefe de estado. Chefe de governo é o que administra e toma todas as decisões. O chefe de estado é o representante do estado que detém apenas um poder figurativo e uma diplomacia perante as outras nações. Ainda está confuso? Vamos aos exemplos. Pense, por exemplo, no Reino Unido. Lá é uma monarquia parlamentarista. Lá existe o rei, que no caso é a rainha, e o parlamento. O rei é o chefe de estado. Ele detém apenas um poder figurativo, uma diplomacia. Ele não tem poder de tomar as decisões. Quem manda de verdade e toma todas as decisões é o chefe de governo, que no caso é o primeiro-ministro, que é eleito através do voto. E no Brasil? Aqui somos uma república presidencialista. Nessa forma de organização, o presidente é tanto chefe de governo como chefe de estado. Por isso que não sentimos essa diferenciação entre chefe de governo e chefe de estado, mas elas existem na maioria dos países. Esse é um assunto que precisamos aprofundar. Você sabe quais são as diferenças entre uma monarquia e uma república? Vamos começar com uma das formas mais antigas de governo, que é a monarquia. É claro que dentro desse sistema político temos um monarca, um rei ou um imperador. Mas quais são os tipos de monarquia existentes, ou que já existiram? A primeira delas é a monarquia absolutista. Dentro desse sistema monárquico, todo o poder é exclusivo e emana do rei, sem limitações ou uma constituição que os limite. Podemos observar o exemplo das monarquias europeias do século XVII ao século XVIII, como por exemplo a monarquia francesa. E atualmente também temos monarquias absolutistas, como por exemplo no caso da Arábia Saudita. Outra forma de monarquia é a monarquia de estamentos, onde o rei descentraliza certas funções aos membros da nobreza, como por exemplo os vassalos. Esse tipo de monarquia acontecia nos reinos feudais na Idade Média, onde o poder não era totalmente centralizado na mão dos reis. Outra forma de monarquia é a monarquia constitucional. O rei governa como chefe de estado e de governo, mas sob os limites de uma constituição. Também existe o poder legislativo e o poder judiciário. Um exemplo de monarquia constitucional é o governo do Japão e o governo da Bélgica. Lá, o monarca é chefe de estado e chefe de governo. Outra forma de monarquia é a monarquia parlamentarista. O rei é apenas o chefe de estado. Quem governa de fato é o chefe de governo, que é
alguém que é eleito pelo povo, que no caso é o primeiro-ministro. Um exemplo de monarquia parlamentarista que a gente já citou nesse vídeo é a monarquia inglesa, lá do Reino Unido, né? E a monarquia espanhola é outro exemplo também. Pressupõe-se que a república seja uma democracia. Ao menos é assim que os filósofos iluministas pensavam lá no século XVIII. Eles acreditavam que a república era a forma mais adequada para substituir as monarquias absolutistas vigentes no continente europeu. Atualmente, a forma de república mais popular é a república democrática. Tá? A mais comum é a república democrática. Todo o poder emana do povo. Existe democracia, mas essa democracia, ela pode variar ao longo do tempo. Quando surgiu o conceito de república democrática, era uma democracia direta. Tá? Na democracia direta, os próprios cidadãos governavam através de assembleias populares. Essa democracia direta foi muito comum na Grécia Antiga, principalmente na polis de Atenas. Atualmente, nós temos uma democracia indireta ou representativa, onde nós elegemos representantes para funções legislativas e executivas. Uma república pode ter duas formas de governo. Ela pode ser presidencialista ou parlamentarista. Numa república presidencialista, o chefe de Estado e de governo é a mesma pessoa, que é o presidente da república, que normalmente é eleito através do voto. É claro, se essa república presidencialista não for uma ditadura. Tá? Pode estar exemplos de república presidencialista, o Brasil e os Estados Unidos. Outra forma de república é a república parlamentarista. Neste caso, existe tanto a função de presidente quanto a função de primeiro-ministro. O presidente, ele é chefe de Estado e ele tem apenas uma função diplomática, enquanto que o primeiro-ministro é o que governa de fato e toma as ações. A gente pode citar exemplo de repúblicas parlamentaristas, a Alemanha e Portugal. Vimos o quanto o conceito de Estado e governo pode ser complexo, mas não é impossível de compreender. Na próxima aula, falarei sobre a formação do Estado brasileiro e os três poderes: executivo, legislativo e judiciário.